Boa noite, gente. Vamos falar com Deus, né? Quem está virtualmente aí, faça da sua casa uma extensão da igreja Hospital da Alma, e você já vai fazer da letra dessa canção a sua oração nesse momento. Feche os olhos e cante, meditando nessa canção. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Fale para Ele. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Da sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós queremos esse cuidado, nós queremos essa proteção, nós queremos os teus ensinamentos, e é por conta disso que estamos aqui buscando a tua face. Estamos aqui nos rendendo ao Senhor, porque queremos a cada dia nos alimentar da tua palavra, nos fortalecer no Senhor. Nós queremos a cada dia aprender mais sobre os teus cuidados, sobre a tua disciplina, sobre a tua orientação, sobre a tua direção. O que nós queremos, meu Deus, é ser motivo de satisfação ao Senhor, é te agradar mais do que tudo, acima de tudo. Então venha, ó Deus, e lava a nossa alma, perdoa os nossos pecados, purifica o nosso ser, revela o teu querer para a nossa vida. Meu Deus, nós estamos aqui morrendo de sede da tua presença, nós estamos aqui morrendo de sede do teu Espírito, porque reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Nós queremos escolher a boa parte, que é ficar aos teus pés, que é aprender mais com o Senhor, é crescer mais com o Senhor. O que nós queremos, meu Deus, é nos aprofundar mais na tua palavra, é nos aprofundar mais no conhecer o Senhor. Então venha, meu Pai, e revela-te a estas pessoas, e se porventura há alguém doente, que essa pessoa seja curada agora. Se tem alguém com dor, que essa dor desapareça, que essa dor vá embora, que toda aflição, que toda angústia, que toda tristeza, depressão, problema crônico antigo, que todo mal saia agora da vida desta pessoa, e que a tua presença, a tua energia, que o teu Espírito agora possa renovar essas pessoas, fortalecer essas pessoas, que o teu Espírito neste momento, meu Deus, venha abraçar essas pessoas, transformando, assim como o Senhor transformou água em vinho. Transforma, meu Deus, o nosso ser, transforma a nossa mente, os nossos pensamentos. Ó Deus, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra
honra e a glória. Vem agora, meu Deus, e abraça essas pessoas, segura nas mãos dessas pessoas, aqueles que estão atravessando desertos, aqueles que estão vivendo tempestades, desertos, perseguições, injustiças, calúnias, que essas pessoas sejam agora revestidas da tua unção, revestidas do teu espírito, do teu poder, para que elas sejam aprovadas e não reprovadas. O que nós queremos, meu Deus, é aprender mais contigo, mas o aprender mais com o Senhor também significa enfrentarmos as lutas e vencermos, enfrentarmos as tempestades. O Senhor nem sempre vai nos livrar da tempestade, mas o Senhor livra na tempestade. Nem sempre o Senhor vai livrar da fornalha de fogo, mas o Senhor livra de dentro, lá dentro da fornalha. O Senhor nem sempre nos livra das tempestades da vida, mas o Senhor, no meio da tempestade, o Senhor está lá conosco. Então vem, meu Deus, e renova o teu povo, renova a tua igreja, renova o teu espírito em nós, renova essas pessoas com a tua unção, com a tua presença. Meu Deus, nós queremos mais e mais da tua unção, e nós queremos a tua unção, meu Deus, porque queremos fazer a sua vontade, queremos seguir os teus passos, queremos ser usados pelo Senhor para que almas sejam ganhas. Queremos que o Senhor conte conosco, meu Deus. Eis-nos aqui, meu Pai. Então venha agora com o teu espírito, com a tua presença. Fale para Ele: renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Oh, meu Pai, renova-nos. Renova-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há, fale para Ele, Porque tudo que há dentro do meu coração, dentro do meu coração necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais, necessita mais, necessita mais de ti. podem sentar, e sentado mesmo cante: renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais, necessita mais, necessita mais de
Amém. Abra aí a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 5. Por gentileza, deixa aí o livro de Daniel, capítulo 5. Às quartas-feiras a gente procura estudar um pouquinho mais, nos aprofundar, um pouquinho mais na palavra e também em adorar, louvar, buscar a Deus, buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar a renovação do Espírito de Deus em nós. Nós temos a consciência que sem Deus nada podemos fazer. Se eu pedir para você me dar alguns nomes de Deus, que a Bíblia nos ensina, nos orienta, você diria quais? Qual a lista aí, de alguns nomes que você poderia falar, que Deus ele se chama, ou se intitula, ou que chamam Ele? Quais nomes? O que você teria aí para nos dizer? Isaías, nós vamos ler em Daniel capítulo 5, mas em Isaías 9, 6, diz que o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele descreve, o nome do Senhor Jesus, dando essas qualidades. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isso aqui é Isaías falando acerca de Jesus. Agora, e sobre Deus? Deus. Você já ouviu falar Adonai? Quem já ouviu falar? Adonai. O que significa Adonai? Você sabe? Sabe não? Significa Senhor. Alguém usou a palavra Adonai, que significa Senhor, porque o Deus é o nosso Senhor, Então, por isso, Adonai. Quem já ouviu falar de Iavé? Já ouviu? Iavé. Quem já ouviu falar de Jeová? Já ouviu também? Quem já ouviu? E assim, muitas versões da Bíblia, ela vai intitulando, o nome de Deus. Mas onde que surgiu o nome de Deus, o verdadeiro nome de Deus? Foi lá no Monte Sinai, quando Moisés perguntou para ele assim, quando eu chegar lá no Egito, vão me perguntar quem me enviou. Eu vou dizer o quê? Porque você imagina que no Egito, tudo para eles davam um nome e dizia que era Deus. É igual hoje na Índia. Você vai na Índia, a vaca é um Deus. Então você trata a vaca como um Deus. Qualquer animal, qualquer objeto, eles vão tratando como um Deus. Tem deuses que você nunca viu, nunca imaginou que podia ser chamado de Deus na Índia, que você não tem noção. Então tudo é Deus. Qualquer coisinha, essa caneta, qualquer coisinha eles colocam como Deus. Aí Moisés vai perguntar, mas quando eu chegar lá, vão perguntar, quem me enviou? Eu vou falar o quê? Aí Deus falou assim, Iavé. Que na verdade, originalmente, Deus não falou a palavra Iavé. Deus disse em hebraico essas palavras aqui que não tem vogal. Deus falou exatamente o Y, o H, o W e o H. Como pronuncia isso? Em hebraico. Quando Moisés pergunta, quando eu chegar lá, vão perguntar quem me enviou, eu vou dizer o quê? Aí Deus vai dizer YHWH. Que na tradução, convertendo para o português, foi colocado eu sou o que sou. Que a tradução original do YHWH significa ele é. Deus é. Ele é. Ele é o quê?
Ele é o que você precisa que ele seja. Você precisa que ele seja a cura, ele é o Deus da cura. Você precisa que ele seja o Deus da prosperidade, ele é o Deus da prosperidade. Eu já disse que no mesmo culto em que uma pessoa está precisando da cura, ele é o Deus da cura. Mas dentro do mesmo culto que tem uma pessoa precisando do Deus da salvação, ele é o Deus da salvação. Precisando da prosperidade, ele é o Deus da prosperidade. Ele é o que você precisa que ele seja. Mas essas palavras, quando ele disse a Moisés, e aí alguém vai colocar uma vogal para ficar melhor, para tentar, né, pronunciar, vai colocar Iavé, porque o Y, o H, o W e o H, que é o original do hebraico, quando Deus vai dizer para Moisés, eu sou o que sou, eu sou o que você precisa que eu seja, você vai dizer que o eu sou te enviou, você vai dizer lá no Egito que o eu sou te enviou. Como que pronuncia isso em hebraico? YHWH. Como? Alguém foi e colocou uma vogalzinha lá para ficar Iavé, para ficar mais fácil? Tem como colocar YHWH? É isso aí, ó. Isso aí é o original do hebraico. É o nome de Deus no original no hebraico. Ele é. Ele é. Quem você já tomou um susto alguma vez na vida? Geralmente quando você toma um susto, você faz assim. Ah. A pronúncia certa é. Ah. Você não usa a língua. Parece um suspiro. Você está dando um suspiro. Parece que o nome de Deus a gente pronuncia no susto. Ah, Ele é. Mas por que eu estou dando essa volta para chegar lá em Daniel? O que isso tem a ver? Primeiro eu disse que o culto de quarta-feira é um culto que a gente aprende mais, estuda mais sobre a palavra de Deus. Alguém disse Adonai, que significa Senhor. Deus também é quem? Não é o nosso Senhor? Mas ele vai dizer assim, se eu sou, ele vai dizer, se eu sou o Senhor, cadê o respeito para comigo? No outro versículo ele vai dizer, por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando? E o real significado da palavra Senhor, no original, significa dono, possuidor. Se eu sou o seu dono, então não é mais a tua vontade, e sim a minha. Se eu sou o seu senhor, se eu sou o seu dono, você só é o servo. E o servo só serve, só obedece. Ele está dizendo, se você me considera como seu dono, por que você não obedece? Se você me considera como o seu dono, o seu possuidor, por que você não me respeita? Por que você faz prevalecer o pecado, o seu achismo, o seu eu, o seu orgulho, e não a minha vontade? Isso nos remete a um pensamento, será que nós estamos sendo o servo que ele esperava? Ou será que ele não é o meu possuidor, o meu dono, e eu só o chamo de Senhor, porque eu aprendi a palavra Senhor desde criança, para tudo, para os mais velhos, sim senhor, para quem tem alguma autoridade, pois não senhor. E aí eu acho que Deus, eu também posso até chamá-lo de Senhor, mas não com essa conotação de que Ele é o meu dono, de que Ele é o meu Senhor, o meu possuidor, e não é mais a minha vontade, sim a dele, não é mais o que eu acho, sim o que ele acha, não é mais o que eu penso, sim o que ele pensa. E aí a gente vai confundindo um pouco a questão do ser cristão, do ser crente, porque a nossa cabeça remete que ser crente, ser cristão é não ter problema, ser crente, ser cristão é ser livre dos problemas, ser crente ou ser servo de Deus significa que não vamos ter as pedradas da vida, os desertos da vida, os terrenos acidentados, e não é nada disso, porque Ele nunca mentiu e nunca nos escondeu. Ele disse, nesse mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo.
E aí entra uma questão importantíssima, que não é simplesmente Deus me livrar do deserto, do problema, da tempestade, da cova, dos leões, da fornalha, mas é me livrar na fornalha, é me livrar na cova, é me livrar no deserto, é me livrar na tempestade. Deus, Ele me prepara não para não ter problema, mas Ele me prepara para vencer os problemas. Ele nos prepara para a gente enfrentar os problemas, para a gente enfrentar as dificuldades, para a gente enfrentar as aflições. E como que Ele ensina? Como que Ele prepara? A gente passando, a gente vivendo. Você que foi criado com a avó, dentro de um apartamento, jogando bolinha de gude no tapete, no carpete, você tem uma experiência, você tem uma vivência. Agora, aquele que foi criado lá na rua, arrancando o tampo do dedão do pé, todo dia, quando vai cicatrizar, ele arranca de novo, no meio da rua, numa comunidade pobre, tomando tapa, brigando na rua, correndo e fazendo correr. Ele tem outra formação, tem ou não tem? Tem outra estrutura, sim ou não? Aí o menino lá da bolinha de gude, lá do carpete, ele chega na rua para esse menino, se esse menino falar, seu cabelo está feio, ele chora. Se falar uma coisinha de nada, ele acha que é bullying. E o outro, você pode falar o que for, que ele aguenta, que ele dá risada dele mesmo. Ele faz piada dele mesmo. Mas por quê? Porque ele vive e passou por situações que aquele da bolinha de gude, no carpete, nunca viveu. Porque uma coisa é você ler um livro, uma coisa é você estudar na faculdade e você ler livros, e outra coisa é na rua, é no dia a dia, é no pega para capar, o laboratório, né? A pós-graduação, é na prática, é no dia a dia. O médico ele pode estudar todos os livros, ler todos os livros, ele pode estudar na melhor faculdade, na mais cara, mas ele só vai adquirir experiência na hora que ele estiver operando, na hora que ele estiver praticando aquilo que ele leu. Então Deus nos prepara para a gente viver nesse mundo e ser aprovado. Deus nos prepara para a gente, no meio desse deserto que vivemos, a gente se destacar e não ser reprovado. Ele nos ensina e nos orienta que vivendo na presença dEle, que seguindo os conselhos dEle, que seguindo a direção dEle, nós vamos ter condições de salvar o perdido, mas hoje está acontecendo o contrário. Os poucos que estão se convertendo estão se perdendo com os incrédulos. Os poucos que estão se convertendo estão se deixando influenciar por aqueles que não têm temor e tremor com respeito a Deus. Então, está na hora da gente tentar voltar ao primeiro amor, à primeira fé, à comunhão, à unção. Está na hora da gente entender que a igreja de Jesus, ela não muda, ela é a mesma. Deus não muda, é o mesmo. A igreja de Jesus, eu sou a igreja, você é a igreja, continua tendo os princípios do passado. Podemos estar numa tecnologia avançada, podemos estar vivendo numa outra época, mas a palavra é a mesma, o Deus é o mesmo. Os modus operandi são os mesmos. O diabo, ele vem tentando, de alguma maneira, fazer com que as pessoas não obedeçam à palavra. E essas pessoas acabam tendo o seu ego inflado, e elas deixam de ouvir a Deus ou de obedecer a Deus, porque elas começam a se achar mais sábias do que Deus. Elas começam até a querer ensinar a Deus como ser Deus. Elas ficam se perguntando como, por quê, para quê. E Deus, entenda uma coisa, Deus é absoluto. Ele é e Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus, sem ter que dar explicação a ninguém. Quando precisou usar uma mula, Ele usou uma mula. Se não tiver um homem de Deus, uma pessoa cheia do Espírito de Deus para Ele usar, Ele usa uma mula. Se Ele precisar usar uma pedra, Ele usa uma pedra. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos. Ele está muito além do que nós imaginamos. Deus, entenda que se não tiver ninguém
para que ele possa usar, para que a palavra dele seja pregada, ele vai usar a mula, ele vai usar até uma pessoa endemoniada, ele vai usar uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo que ele queria usar. Ele pode usar uma pessoa endemoniada para falar com alguém. Você sabia disso? Ele usou a mula, por que ele não pode usar? Ele pode não habitar nela, mas ele pode usar para falar, para orientar, para tentar salvar. A igreja de Jesus, ela não é andarilha, ela é peregrina. Ela tem um objetivo. Quem a defende, quem guarda, é o próprio Deus. Por isso, ninguém conseguiu acabar com a igreja de Jesus. Os mais poderosos desse mundo não conseguiram acabar com a igreja de Jesus. Você vê Deus sempre cuidando com zelo de Israel, povo de Israel, povo hebreu. Mas em Isaías 45, ele vai usar o Ciro. Ele vai usar alguém que era inimigo de Israel. E ele vai dizer, dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, seu Deus. Você não me conhece, mas eu vou fazer isso, para que você saiba que eu sou Deus. Em outras palavras, já que o meu povo não me quer, então eu uso você. Entenda que se a gente não tiver, como nós pregamos no domingo, debaixo do propósito de Deus, nós não vamos conseguir permitir que Ele opere em nós maravilhas. Quando Ele diz santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas, não é porque Ele depende da minha santificação, do meu jejum, da minha oração, para Ele fazer alguma coisa. Ele só quer que eu participe da bênção. Quando Ele manda eu me santificar, Ele está dizendo assim, ô Rogério, eu não dependo da sua oração, do seu jejum, para fazer alguma coisa boa, mas eu só queria que você participasse daquilo de bom que eu vou fazer. E se você quer participar, se santifica, se separa, porque amanhã eu vou fazer maravilhas. Entenda que Deus é absoluto, Ele pode tudo, Ele é Deus. Quando precisou quebrar regras, Ele quebrou. Quando precisou quebrar sofismas, Ele quebrou. Pela lei, pela regra, Saul era o rei de Israel, então pela lei e pela regra tinha que ser descendente de Saul, o sucessor, o outro rei, mas ele vai usar Davi, que não tinha nada a ver com o parentesco de Saul, para ser rei. Quando precisar quebrar regras, ele vai quebrar, dentro daquilo que é para cumprir o propósito dele. Pode mudar o ambiente, mas o propósito não muda. E Deus vai nos treinar em lugares que depois você não vai ficar nesse lugar. Deus vai te treinar em coisas, em lugares, que depois não vai ser útil. Por exemplo, Jesus ficou 30 anos na carpintaria. Você consegue entender Jesus pregando, tábua, marretando, serrando madeira? Você consegue imaginar você chegar na carpintaria do seu Zé? E aí vai para te atender um jovem chamado Jesus. Pois não, só que eu queria um banco, uma cadeira. Você quer de que jeito? Qual a medida? Eu quero assim, assim, assim. Ah, tá bom. Semana que vem está pronto. Aí Jesus está lá, martelando. Jesus está lá, cortando madeira. Jesus, é Jesus. Ei, é Jesus. Ele podia falar, ô pai, o senhor mandou eu vir. Ah, mas não foi para ficar martelando, não? Não foi para ficar cortando madeira, não? Mas Deus está falando assim, eu estou te treinando num ambiente, num lugar, que você não vai mais usar depois. Mas eu estou te treinando. Se você não sabe, você nunca vai mandar. Se você não é liderar, você não permite ser liderado, você nunca vai liderar. Quem não sabe obedecer, nunca poderá mandar. Aprenda isso. Quem não obedece, amanhã não pode mandar. E aí Deus, para te treinar, para que amanhã você possa mandar, mas Ele vai fazer você obedecer do jeitinho que você não gosta, da maneira que você não gosta. Ele vai te espremer. Porque toda vez que você espreme alguma fruta, sai o que ela tem de bom. É ou não é? Sim ou não?
Então Deus vai permitir a gente passar por algumas trituradoras da vida aí, para tirar o que a gente tem de bom, para ver se sai um sumo bom, sai alguma coisa boa. Mas algumas pessoas, por não querer o processo, não querer suportar o processo, não querer esperar o processo, ela acaba colocando em xeque, ela acaba impedindo Deus de fazer com que o sucesso que tinha planejado para ela se concretize. Você vê, Jesus esperou 30 anos, você sabe lá o que é isso? Deus está querendo realizar o plano dele para toda a humanidade, através de Jesus, e 30 anos ele está sendo preparado numa carpintaria. Ele era o filho do Zé e da Maria. Até então ele não era Jesus, o Salvador. Tanto é que quando ele começa a fazer milagres, quando ele é batizado nas águas, que João diz, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que vem, Deus abre o céu, vem o Espírito Santo em forma de pomba, e Deus diz, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus apresenta ele. Aí quando Jesus começa a fazer milagres, o que as pessoas diziam? Mas não é o filho do Zé? Mas aquele ali não é o filho do Zé? Da Maria? Porque não conseguiram entender a transição, não conseguiram entender que o filho do Zé e da Maria foi até ontem, quando ele tinha 30 anos. Agora, depois que veio sobre ele o Espírito de Deus, agora ele é o Filho de Deus. E quando você é filho de Deus, meu amigo, minha amiga, você vai incomodar o diabo. Quando você passa a ter o título de filho de Deus, isso é glorioso, mas também você vai incomodar o diabo. Você vai incomodar muita gente. Enquanto você não é o filho de Deus, você só é o filho do Zé e da Maria, o diabo não está nem aí para você. Enquanto você só é o filho do Zé, da Maria, o diabo não está nem um pouquinho preocupado. Mas o dia que você se torna filho de Deus, e você se torna filho de Deus, quando você decide morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer para os seus achismos e assumir Jesus como seu Salvador, aí o diabo vai se levantar. Aí os problemas vão aparecer. Jesus ouviu lá no batismo nas águas, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Aí em seguida, está lá em Mateus 4, em seguida a Bíblia diz, foi Jesus levado para o deserto para ser tentado. Jesus foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto, para ser tentado. Depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, o diabo aparece. O tentador aparece. Jesus ouviu, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Agora, 40 dias depois, de deserto, o diabo aparece. E o diabo diz o que para Jesus? Se. Essa palavra, se és filho de Deus, que o diabo usou, é para colocar dúvida. Se és filho de Deus, manda essas pedras transformarem em pães. Jesus podia transformar pedra em pão? Podia ou não podia? Podia ou não podia? E por que não transformou? Jesus, como homem, estava com fome. 40 dias sem comer. Se o diabo quisesse mesmo só tentar, o diabo aparecia com uma assadeira, com pão saindo naquela hora do forno, quentinho, até com uma manteiguinha. E o diabo já vinha com um pãozinho pronto. Por que o diabo não trouxe o pão pronto? Porque o diabo não pode criar. Mas o diabo sugere. O que é o pecado? Uma sugestão. O diabo sugere. Peca, rouba, mata, briga, discute, prostitui, adultera, seja infiel. O diabo sugere, é uma sugestão. Se és filho, manda transformar a pedra em pão. Jesus podia ou não podia ter transformado? Mas Deus nunca vai dar unção e poder para você usar para si. O diabo nunca vai te dar unção e poder para você aparecer. Sempre o poder e a unção que ele dá é para ele aparecer. Alguns pastores dizem assim, o formigão tem a unção da cura dos vícios, tem a unção
de curar os viciados, de tratar os viciados. Mas dá unção se exibir. Deus dá unção para Ele ser glorificado. Jesus, a praia está cheia? Tá. Então quer ver? Vou dar uma voltinha sobre as águas, tirar uma onda, mostrar para todo mundo. Aí, sou Jesus, ando sobre as águas e vocês não andam. Você não vê isso. Quando ele vai andar sobre as águas, só quem vê são os discípulos que estão lá no meio do mar. Ele não vai para aparecer para ninguém. Ele usa o poder para que Deus seja visto ou glorificado. Amanhã você cheio do Espírito Santo, Deus vai te dar unção e poder para evangelizar, para ganhar almas, para que vidas sejam alcançadas. E você quer ver uma coisa interessante? Você diz assim, não é possível. Eu oro para a pessoa, curada. Aí eu oro por mim, não sou. Eu oro pela pessoa prosperar. Eu falo assim, Deus, prospera. Prospera. Aí eu oro por mim, não estou conseguindo. Eu oro para Deus libertar. No outro dia está liberta. Mas quando eu vou orar por mim, não acontece. Quem já aconteceu isso com você? Quem já pensou, já aconteceu isso? Você falou algo de Jesus, ou orou por alguém, esse alguém imediatamente recebeu assim, o milagre assim, na hora. E para você parece que demora para caramba. Quem já aconteceu com você? Não aconteceu? É porque Deus vai ter que usar alguém para orar por você. Porque a unção que Ele te deu para orar por alguém, ela passa por você, ela não fica represada em você. Aí você tem que ser humilde para chegar aqui e falar assim, ora, aí você tem que ser humilde para vir no culto, para assistir o culto. Está sendo para mim. Orei por fulano, Beltrano, e o Senhor atendeu, agora recebendo essa ação. Corre o risco de você melhorar um pouquinho espiritualmente, crescer um pouquinho espiritualmente, e você cair num dos piores, ou no pior pecado que não tem salvação. Só tem um pecado que não tem salvação, que não tem jeito, não tem perdão. Não tem jeito. Orgulho é princípio de Lúcifer. Tem perdão, tem salvação para prostituta, para traficante, matador, assassino. Só não tem perdão para o orgulhoso. Teve salvação para Lúcifer por conta do orgulho. E aí corre o risco de você subir um pouquinho numa caixinha de fósforo, só porque você conhece um pouquinho mais a Bíblia, e você falar, não preciso mais ir para a igreja. Não preciso mais dizimar, não. Eu vou pegar o que seria meu dízimo, eu ajudo os pobres, dou para os pobres. Eu não preciso mais ouvir ninguém pregar, porque eu já conheço. Eu leio a Bíblia. Não preciso mais fazer voto, porque eu também já conheço. E aí você vai cair num pecado que a Bíblia vai dizer que a sensação de bem-estar leva para a perdição. Você vai cair num pecado que não tem perdão, que é o orgulho, que é a arrogância. E aí, muitos parece que estão fazendo tudo direitinho, mas o seu orgulho, a sua arrogância, está te levando para o inferno e você não está vendo. Jesus foi na casa de Marta e Maria. Maria estava fazendo bolo, pão, suco. Maria estava lá na cozinha, fazendo de tudo para o bem, para servir Jesus. Marta foi para a cozinha quando Jesus chegou e foi fazer pão, foi fazer bolo, foi fazer suco. E Maria ficou onde? Maria colou no pezinho de Jesus e ficou só se alimentando das palavras, do ensinamento. Aí chegou uma hora que Marta ficou injuriada. Aí Marta chegou para Jesus e falou, Senhor, o senhor não está vendo não? O senhor não está vendo a minha irmã? Eu estou lá trabalhando igual uma louca lá para vir servir, para dar o melhor aqui na mesa. E o senhor não está vendo a minha irmã parada aí não? O senhor não quer pedir para ela me ajudar? Porque eu falar, ela não me ouve. Santo de casa não faz milagre. Marta falou cheia de si, como se tivesse certa, porque parecia que ela estava certa. Ela estava fazendo o que era certo,
Não estava? Mas não basta fazer o que é certo. Não basta. Aí Jesus falou assim: Marta, Marta, por que te preocupas com tantas coisas? A Maria, ela escolheu a boa parte. E isso que ela escolheu, que é ficar aqui aos meus pés, não vai ser tirado dela, não. Não sou eu que vou falar para ela sair daqui de perto de mim e ir para a cozinha, não. Era você que tinha que se tocar e ter deixado tudo e vindo para cá, porque eu não pedi nada. Eu não pedi para você ir para a cozinha. Eu não pedi para você fazer bolo. Eu não pedi para você limpar a casa. Jesus está dizendo assim: é você que tem que se tocar e vir para os meus pés. Porque a boa parte é você estar aos meus pés. Aí nós vamos chegar agora em Daniel 5. Você pensou que eu tinha esquecido. Aí nós vamos chegar em Daniel 5. Daniel, se você se esqueceu, aqui no livro de Daniel, ele é aquele menino que foi tirado de Jerusalém, com um monte de prisioneiro, foi levado para a Babilônia, que é onde é o Iraque hoje, dá 1.600 quilômetros. Mas ele vai chegar na Babilônia como prisioneiro, e na Babilônia ele continua cultuando a Deus, ele continua orando, ele continua servindo a Deus, mesmo numa terra estranha, inimiga, e mesmo, abre e fecha aspas, parecendo que Deus estava sendo injusto, porque ele servindo a Deus, obedecendo a Deus, ele é arrancado da sua terra natal, mas muda o cenário. Eu disse para você, muda o ambiente, muda o cenário, mas não muda o quê? O propósito. Agora ele está numa terra estranha, ele está como escravo, mas ele continua servindo a Deus, porque ele serve a Deus não pelo que Deus dá, mas pelo que Deus é. Ele continua honrando a Deus e servindo a Deus no decreto que ele continua honrando, confiando em Deus nas dificuldades, porque Deus nos ensina que, tendo o poder dele, a unção dele, não é para nos livrar do problema, mas é para nos livrar no problema e para a gente fazer a diferença no problema. É para a gente se destacar em meio ao problema. Daniel vai se destacar, você já conhece toda a história de Daniel. Daniel vai se tornar mais sábio do que o sábio do rei. Quem é o rei na época de Daniel, que foi levado lá para a Babilônia? Nabucodonosor. Sim ou não? E aí, chega um dia que o Nabucodonosor se exorbece, dá uma voltinha no palácio, aí ele usa a expressão: fiz para mim. Eu sou. Você esqueceu o nome de Deus? Quando Moisés perguntou, vão me perguntar quem me enviou, eu vou dizer o quê? Deus falou o quê? Eu sou. Eu sou o que você precisa. Se você precisar, eu sou o que você precisa. Mas quando Nabucodonosor diz, eu sou, eu fiz esse palácio, eu construí isso. E aí sabe o que Nabucodonosor estava fazendo nesses dias? Ele matava quem ele queria. E ele deixava viver quem ele queria. Ele deixou o coração exorbecer. Ele deixou o temor, a unção, a humildade de lado. E ele passou a ser Deus. Ele achou que ele era Deus. Ele achou que ele era Deus. Aí a Bíblia vai dizer para a gente assim também lá em Salmos, não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento. A Bíblia vai dizer para a gente, lá em Tiago, que Deus resiste o soberbo. Deus dá graça ao humilde, mas resiste o soberbo. A Bíblia vai dizer em 2 Samuel que Deus, ele com benigno, Deus é benigno. Com puro, Deus é puro. Mas com perverso, Deus é inflexível, ou seja, ele não se dobra para abençoar. Só que Deus é tão glorioso, é esse Deus, preste atenção, é essa unção que que a igreja de Jesus retome. Que no dia que Nabucodonosor se enche e diz, é tudo meu, tudo eu, Deus
parece que dá uma afastadinha. Então, já que é você, vai. Já que você é o cara, vai. A Bíblia diz que Nabucodonosor vai ficar como um bicho maluco. Surtou. Ao ponto de terem que amarrar ele com correntes numa árvore no pasto. E ele vai ficar 7 anos comendo grama. Ninguém conseguia cortar o cabelo, fazer higiene pessoal nele. A Bíblia faz questão de dizer que ele virou um animal. O coração não era de animal, quando ele matava quem ele queria, deixava viver quem ele queria, e não era mais Deus quem o dirigia, então vai viver como tal. 7 anos como um bicho. Aí ele vai ter um flash de lucidez no final dos 7 anos, vai se arrepender, vai pedir perdão, Deus perdoa, ele volta ao normal. Parece que ele ficou manifestado com um demônio, vamos colocar assim, aqueles 7 anos. Você vê uma pessoa, um mendigo na rua, cabelo, uma bucha, porque nunca lavou, cheirando mal, a unha desse tamanho, comendo lixo, mas é um ser humano. Que um espírito do Satanás se apossa e a pessoa consegue, aparentemente, viver desse jeito. Era um rei. Aí esse rei, Nabucodonosor, ele volta para o palácio. Quando ele morre, vem o seu filho, Belsassar. É o nome dele. Belsassar agora é o rei. O Daniel, Deus já tinha feito sinais, prodígios através dele. A fama de Daniel já tinha se espalhado. A esposa de Nabucodonosor sabia, conhecia. Belsassar também. Hã? Não. Fala neto, mas é filho. Dependendo da versão, por isso que a gente busca lá no original. Aí, no capítulo 5, começa assim. Você está com pressa? Não, porque eu ia começar a pregar agora. Posso? Ou deixa para domingo, continuar. O rei Belsassar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsassar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, quando? No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Ele vendo um dedo assim escrevendo na parede, ele foi se tremendo todo. Por quê, hein? Por que no mesmo instante, hein? Ele caiu na besteira de achar que ele era mais do que Deus. Que Deus nada, eu sou o rei aqui agora. Papai morreu. Eu sou Deus, eu sou o rei. Busca lá as taças de ouro da casa de Deus, que o pai trouxe lá de Jerusalém. Aquilo que era para servir o único Deus de Daniel, vivo, porque o papai, Nabucodonosor, antes de morrer, quando aconteceu dele ficar lá no pasto, como um bicho, ele disse e deu ordem que ninguém podia servir um outro Deus, a não ser o Deus de Daniel. Pega lá as taças do Deus de Daniel. Pega lá os utensílios sagrados
E aí beberam vinho, fizeram piada, apresentaram, ó, até aqui, ó, ao Deus fulano, ao Deus cicrano, ao Deus beltrano, as imagens. Daí a pouco, um dedo na parede, ela até achou que ele estava bêbado. Um dedo na parede começa a escrever. Sabe o que o dedo começa a escrever na parede? Tekel, tekel, mene, parsim. Traduzindo, você está ferrado. Mas isso aí é na minha tradução, tá? Na Bíblia é outra, vou te explicar. Na versão formigoniana, vai dizer, tu está lascado. O que quer dizer? Mene, mene, tekel, parsim. Na versão formigoniana, tu se ferrou, porque foi mexer onde não era. Foi tocar no que não era para tocar. Ei, toca no que é sagrado. Toca no que é santo. Toca na glória de Deus para tu ver. Toca na santidade de Deus para tu ver. O que é sagrado na Bíblia? Dízimo é sagrado? Dízimo é sagrado? E por que você toca? Por que você não devolve? Claro, quem é fiel, graças a Deus, não é para você. Mas você que conhece a palavra e você não dizima, não é fiel? Mene, mene, tekel, parsim, para você. O que é isso, bispo? Eu vou te falar daqui a pouco. O que é sagrado? Toca no ungido de Deus. Toca no filhinho de Deus. Toca no servo de Deus. Para de julgar os outros e cuida da sua salvação. Você não é juiz de ninguém, não. Deus te botou como juiz. Deus te constituiu como juiz para você julgar os outros, para você condenar os outros. Aprenda a entender que o mendigo, o assassino, precisa de Jesus tanto quanto a gente. E se não buscar, se não for humilde, se não o servir, está perdido. Então tem coisas que Deus está falando assim para a gente, assim, ó, não mexe. Deus está dizendo, não vai por esse caminho aí não. Porque é diferente para quem está chegando hoje e não conhece a palavra. Ele vai conhecer, vai temer, vai respeitar, vai obedecer. Agora, tem um monte de Belsazar aqui, um monte de filho de Nabucodonosor, que conhece, que sabe da história, mas insiste em tocar naquilo que é sagrado, insiste em ser infiel, insiste. Você está vendo a pessoa indo para o inferno, e você não fala de Jesus. Mene, mene, tekel, parsim, para você também. Você está omitindo. Você está vendo a pessoa ir para o inferno. Uma coisa é eu falar de Jesus para você, ó, isso aí vai te levar para o inferno. E você dar de ombro, não aceitar, dar as costas e ir para o inferno, não vai ser cobrado de mim, não. Mas vai ser cobrado de você, mas eu fiz o meu papel. Então, o ser cristão, o ser crente, o servir a Deus, é fazer o que Ele manda, não é o que eu quero. O ser crente, o servir a Deus, é pregar o que Ele manda, não é o que eu quero. É servir a Ele como Ele tem que ser servido, não do jeito que eu quero. Não sou eu me esconder atrás de 2, 3 versículos da Bíblia, que eu considero que para mim é melhor para interpretar do meu jeito, não conforme a palavra ensina, e eu ignorar a Bíblia toda. Não sou eu confundir o que é graça, que é favor imerecido, do que não dizimar. Ele nunca disse que não era para dizimar. Ele nunca falou que não era para dizimar. Me mostra onde está escrito que não é para dizimar. No Novo Testamento ou no Antigo Testamento. Não é Velho Testamento, não, é Antigo. Na sua Bíblia está escrito Velho Testamento ou Antigo Testamento? Vai lá, abre lá na primeira página. Lá em Gênesis, está escrito o quê? Antigo Testamento ou Novo Testamento? Ou Velho Testamento? Está escrito o quê? Antigo? Onde está escrito velho? Qual Bíblia que está escrito velho? Porque velho se deteriora, joga fora. Antigo se renova. O carro antigo, dependendo do carro antigo, vale mais do que um carro zero. Porque o antigo nunca perde o valor. O antigo nunca perde o valor. Então,
Para resumir e não prolongar muito, porque eu já me prolonguei, sábio nas visões, interpretações de sonho. Deus usava ele grandiosamente. Você não chama ele? Parecia que o pastoreado de Daniel já tinha acabado. Aí entra Daniel. E o Belsassar vai falar assim: você é o Daniel que estão me falando, que a mamãe falou? Está onde isso aí, bispo? Versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem a Escritura, para lerem esta Escritura e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta Escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terá cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Ele diz: se interpretar, eu vou te dar tudo isso aqui. Te dou isso, isso e isso. Quando ele oferece a Daniel, para Daniel interpretar, para Daniel dar o significado da Escritura na parede, Daniel responde assim: então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a Escritura e lhe farei saber a interpretação. Daniel está dizendo assim: ei, a unção que Deus me deu para interpretações, visões, não é para ganhar presente, não. Dá o teu presente para quem você quiser. Dá o teu ouro para quem você quiser, mas eu vou ler. Eu vou interpretar para você. Faz o que você quiser com o seu ouro. Você está achando que é para pagar? Você está achando que é pagando que Deus pode te dar alguma coisa? Você está achando que pagando você vai ter alguma coisa? Você está achando que é assim? Eu vou te explicar o que está escrito aí nessa parede. Você não quer saber? O que está escrito na parede? Aí entra a versão formigoniana que vai dizer: você se ferrou. Você se lascou. Daniel falou assim para ele assim: Mene, pesado, foste na balança e achado em falta. Daniel falou assim: você não foi mexer naquilo que é sagrado? Deus te botou numa balança. E porque Deus te botou numa balança, eu preciso te contar uma coisa. Você foi achado em falta. Mas, Daniel, o que isso significa? Isso significa que tu vai morrer hoje. Isso significa que tu vai morrer hoje. Significa que você vai perder o reino hoje. E pode se despedir de todo mundo aqui, porque hoje tu vai. Já era. Daniel vai lembrar ele do pai dele. Vamos lá? Vamos ler? Versículo 18. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu povos, nações e homens de todas as línguas, tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria, e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou o quê? O quê? Soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele
a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Beltsazar, que és seu filho, não humilhaste o coração, ainda que sabias tudo isto. Daniel falou, você sabia de tudo isso, e você não buscou a Deus, não é? E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então, mandou Beltsazar, mesmo assim, ele interpretando, mandou Beltsazar que vestissem Daniel de púrpura, e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Versículo 30 para acabar. Naquela mesma noite. Quando? Naquela mesma noite foi morto Beltsazar, rei dos caldeus. Brinca. Então nós queremos ter essa santidade, temor, pureza com aquilo que é santo. Brinca com tudo, menos com Deus. A Bíblia diz, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Não faz piada, nem na brincadeira, não faz piada com o nome de Deus. Se eu vejo alguém fazendo piada com o nome de Deus, eu já fecho na hora. E se possível, eu saio. Com Deus não se brinca. De Deus não se zomba. Não brinca. Não brinca com a sua salvação, não. Tudo que o diabo quer é a tua alma no inferno. Tudo. E para isso, se ele precisar oferecer uns pães, ele oferece. Se ele precisar te encher de elogio, de like, de mensagens para te deixar soberbo, ele vai fazer. Aprenda que a gente depende de Deus. Nós não somos autossuficientes, nós dependemos de Deus. Nós precisamos de Deus. Você pode estar aqui você pode ser a pessoa com QI avançado, você pode ter uma inteligência sobrenatural, mas você tem que estar aos pés de Jesus. Você tem que depender de Jesus. Você pode estar aqui no culto, está aqui o pastor falando tudo errado, e você sabe um português maravilhoso, riquíssimo, mas o mesmo errado que ele está falando, português errado, tem espírito, tem vida, tem Deus na mensagem. E você está ali orando, buscando, se rendendo a Ele, porque você depende dEle. O dia que você achar que não precisa, que não depende, que você é o cara, tu está perdido. Vê Salomão? Depois que fez o que fez, construiu o que construiu, sabe onde foi a decadência dele? Não foi com as mulheres, não. Claro, as mulheres foram de uma forma sutil, as que serviam outros deuses, foram introduzindo, a fé delas, no meio, contaminando.
Mas você quer ver a destruição de Salomão onde começou? Eclesiastes 2, depois você lê, versículo 4 em diante. Pode ler. Salomão começa falando assim: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes, para resgatar para regar com eles o bosque, que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíam todos antes de mim. Amontoei também para mim. A decadência de Salomão foi o dia que ele fez igualzinho, o homem mais sábio do mundo. Igualzinho Nabucodonosor, com outras palavras. Se encheu, fiz para mim, para mim, para mim. E o dia que você deixar de fazer para Deus, já era. Nunca faça mais para si e menos para Deus. Sirva para Deus, faz para Deus, evangeliza para Deus, ganhe almas para Deus, fale de Deus. Prospere, sim. Tenha o melhor dessa terra, sim. Tenha o melhor para proporcionar à sua família, sim. Mas seja coluna na obra de Deus. Que o dia que você deixar de fazer para Deus e começar a fazer mais para si, a sua decadência foi decretada. A sua destruição foi decretada. Depois disso aí, o para mim, acabou. Acabou. Tem gente que quando chegou na igreja não tinha nada. Aí fez para Deus, fez um voto para Deus, tudo para Deus. Pegou o único saláriozinho para Deus. Pegou o melhor que tinha antes de comprar, de pagar, para Deus. Agora já está bem, né? Já está legal. Já está com as árvores, está verde, já está estabilizadinho. Aí agora você não faz mais. Agora você não faz mais voto. Agora você não faz mais sacrifício. Agora você não vem mais para o altar. Agora é só para mim. Você está fazendo só para você. Daqui a pouco você está no pasto comendo grama. Aí você vai falar: por que, Senhor? Mene, tekel, parsim. Pesado foste na balança e achado em falta. Deus está dizendo: quando você não tinha carro, hein, Fabrina? Você vinha todo dia na igreja, de ônibus. Agora você tem carro. Agora não dá mais para vir. Porque agora tem outros compromissos. Quando você não tinha dinheiro, você pulava a catraca do ônibus e vinha a pé. Mene, tekel, parsim, pesado foste na balança e achado em falta. Agora você tem mais condições e está fazendo menos. Quando você trabalhava o mês inteiro e ganhava R$500, às vezes Deus falava contigo, você revoltado com a situação, você pegava os R$500, você só tirava o dízimo e dava tudo de oferta. Oh Deus, eu estou aqui, eu não aceito essa situação. O Senhor é o Deus que prospera, o Senhor é o Deus que honra. Então está aqui, o que planta colhe, o que dá recebe, o que semeia com lágrimas colhe com alegria, está aqui. Aí hoje, você pode fazer muito mais, mas hoje já não precisa, porque hoje é só para mim. Deus está permitindo alguém ouvir isso para evitar que aconteça o que a Bíblia já mostrou aqui, que se repita o histórico que nós temos, que se repita o histórico. Todos nós temos que tomar muito cuidado, porque Deus dá unção para que Ele apareça e não a gente, para a gente usar essa unção para o próximo e não para a gente. E aí a gente corre o risco de Satanás fazer você cair no pior dos pecados, que é a soberba, que é o orgulho. E eu sei, como citei o nome dele, que ele, mais cedo ou mais tarde, ouvindo uma pregação como essa, um ensinamento como esse, ele cai em si, porque a humildade precede a honra,
E ele, pô, verdade, eu preciso sentar para ouvir. Se amanhã eu quero mandar, ensinar, eu tenho que continuar ouvindo a Deus. Eu tenho que continuar sendo humilde, servindo a Deus, como Ele tem que ser servido. Amanhã Deus vai te dar condições de você ter dinheiro, riqueza, para você investir na obra, para você investir em almas. Mas nunca despreze o humilde começo. Nunca ache que você não precisa congregar, você não precisa servir, você não precisa sentar para ouvir. Todos nós precisamos. Todos nós necessitamos. Todos nós precisamos depender de Deus. Então, minha amiga, meu amigo, a fé que tens, tem para ti mesmo, e sobretudo o que você deve guardar, guarda teu coração. Tem situações, desertos que você enfrenta, passa. Deus está só te treinando para coisas novas e maiores que Ele quer fazer. Mas tem que ser aprovado, não reprovado. Amém? Fiquem todos em pé. Vamos fazer uma oração. E você vai sair daqui meditando nessa palavra. Mais do que ficar hoje louvando, adorando, cantando, é sair daqui meditando. É sair daqui pensando, Deus está me pesando numa balança. Será que eu estou sendo aprovado ou reprovado? Você vai pegar aí seu dízimo, sua oferta, você vai pegar o seu melhor, seu tudo, o que Deus te toca para dar, o que Deus te chama para dar, e você vai colocar aqui no alforje, vai ser fiel a Ele, vai honrar a Ele. Dê o melhor, ainda que seja uma moeda, mas que seja o melhor. E se Deus fala contigo para você fazer um voto, o menor virá a ser 1000, ou uma oferta de sacrifício que você não estava nem pensando, e Deus te chama para isso, faça. Seja humilde para ouvir a Deus. Seja humilde para voltar à prática das primeiras obras, do primeiro amor. Seja humilde para voltar a jejuar, para voltar a orar, para voltar a ler a Bíblia, para voltar a ter momentos com Deus. Às vezes você faz menos hoje para Deus, com mais condições do que você fazia antes. Eu sei que os compromissos são maiores, eu sei que as lutas também são maiores, mas não despreza o chamado que Deus tem para você. Amém? Pega o seu melhor, sua fidelidade, seu dízimo, seus votos, traz aqui na frente. Quem está virtualmente tem aí as contas para você dizimar, ofertar, semear, plantar, para você honrar a Deus. Procure se envolver mais com as coisas de Deus. Eu dei o folheto para as pessoas levarem no domingo, falei, leva 7. Entrega para 7 pessoas. Fala assim, ó, Deus, Ele quer te salvar pelo menos, e dá para a pessoa o folheto. Tem gente que leva o folheto, está na Bíblia o folheto, ela só lembrou que levou o folheto agora, que abriu a Bíblia. Nem em casa ela abriu a Bíblia. E nem deu o folheto para quem Deus queria, de repente, te usar. Antes de ir embora, você vai pegar o folheto, vai vir aqui, vai pedir, vai pegar aqui o folheto, 1, 2, 5, 10, o que você quiser, e vai dar para alguém. Vai estar lá no carro, no sinal, dá para alguém, no porteiro. Deixa Deus te usar. Não falte domingo na igreja. Domingo é o primeiro dia da semana. Você começa a semana na presença de Deus, servindo a Deus, honrando a Deus, considerando aquele que é o primeiro na sua vida. Não falte. Eu sei que uma vez ou outra você está trabalhando, está viajando, mas caso contrário, quem mora em Belo Horizonte, região metropolitana, domingo, pelo menos no domingo você não pode faltar, 8 da manhã. Tem membros virtuais aqui que moram em outro estado, outro país, que todo culto está lá na frente da televisão, como se estivesse aqui na primeira cadeira, participando com temor e tremor. E Deus honrando. Aí Deus está honrando lá, por que não vai honrar aqui? Você está pertinho aqui. Porque às vezes aqui você não está colocando toda a força, não está colocando toda a disposição. O Belsazar chamou os 1000, está escrito, deu um banquete
para os mais ricos. Chamou só os cabeças. Só para aparecer. Só para dizer que era o cara. Traz os utensílios lá de Deus lá. Nesse dia foi a ruína dele. Era para ele podia ter pregado para os 1000. Aproveitado e falava do que Deus tinha feito. Feche os olhos. Meu Pai, muito obrigado pelo ensinamento de hoje. Nós queremos ter ouvidos para te ouvir. Nós queremos seguir os teus preceitos. Nós queremos seguir a tua palavra, a tua direção. Nós queremos seguir a tua orientação, meu Pai. Hoje, mais do que orar, cantar, louvar, a gente quer sair daqui meditando. O Senhor está nos pesando numa balança. A gente não pode ser achado em falta. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas. Perdoa as nossas transgressões. Queremos voltar a viver o primeiro amor, a primeira fé, a pureza, a santidade. Queremos ação. Então vem, meu Senhor Jesus, e lava-nos agora. Receba a misericórdia, receba o perdão, receba o abraço de Deus. Aleluia. Neste lugar, tu és real. Se renda a Ele. Se entregue a Ele. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Com seus olhos fechados, receba a presença de Deus. Receba a misericórdia de Deus. Se você reconhece que Deus hoje parou para falar contigo, para você não cair no comodismo, no conformismo, na acomodação espiritual. Se você reconhece que hoje Deus está te chacoalhando para te salvar, você vai colocar as mãos na cabeça, dizendo: Deus, essa mensagem foi para mim, me perdoa, mas eu também te agradeço por me amar desse jeito. Se essa mensagem hoje está sendo para você, coloque as mãos na sua cabeça e fala: Deus, foi para mim, obrigado, porque eu quero mudar, eu quero me consertar, eu quero fazer a tua vontade, não a minha, eu quero seguir os teus passos e não os meus, eu quero cumprir o propósito, eu quero seguir os teus passos.
Deus te fortalece agora, Deus te renova agora. Ele te sustenta agora para você aguentar, suportar os desertos, para você suportar as tentações e ser aprovado por Ele. Receba a presença dEle, receba o perdão dEle, receba a misericórdia dEle. Coloque as mãos no coração e diga: obrigado, meu Deus. Ainda bem que eu vim, ainda bem que eu parei aqui para ouvir o Senhor, porque o Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Preciso de ti. Pode adorar, pode exaltar, louvar. Pode falar: Pai, eu te amo, eu te adoro. Tu és o meu rei, o meu amor, o meu amado, o meu amigo. Nós te adoramos, te louvamos, te exaltamos. Obrigado, meu Deus, pela tua presença, pela tua exortação, pelos teus ensinamentos. Aleluia. Senhor Jesus, preciso de ti. Sou criança de colo, não me deixes cair da tua santa presença, não me deixes sair. Apacenta o meu coração, como um pai se deleita dos teus filhos. Tu me amas, Senhor, tu me amas. Guia-me mansamente às águas que curam, que restauram, águas tranquilas que descem do trono, águas tranquilas que fluem dos seus rios. Jesus, 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 como um pai se deleita dos teus filhos. Tu me amas, Senhor, tu me amas. Guia-me mansamente às águas que curam, que restauram, águas tranquilas. Diga assim: Senhor Jesus, o Senhor é o meu possuidor, é o meu dono. Eis-me aqui, cumpra em mim o teu querer. Amém. Amém? Eu falei Fabrina na hora porque o pai exorta o filho que ama. Não exorta? Sim ou não? E às vezes Deus dá uma testadinha para ver se a gente não está orgulhoso, né? Sobretudo, guarda o teu coração. Abra o teu olho, hein? Vigia, hein? Não se afaste. Se aproxima. Amém? Se tu uma bênção. Tem pão de mel? Trufa? Que mais? Tem pão de mel? Tem trufa? Palha italiana. Quanto que é a trufa? R$6. Tem quantas? Vai vender tudo. Nem que for fiado. Fiado não. Passa ali, leva uma trufa para sua esposa, para seu filho, sua mãe, para alguém. Tá?
Quem comer a trufa hoje vai emagrecer 2 quilos. Quem crê, verá. Quem duvida, vai ver nos outros, emagrecendo. Ser tu uma bênção. Vamos com Deus. Com licença. Como um pai se deleita dos teus filhos, tu me amas, Senhor, tu me amas, guia-me mansamente às águas que curam, que restauram, águas tranquilas que descem do trono.